Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Alves, mestre em História. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos mais um tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho aí, só um minutinho, sobre o absolutismo e o mercantilismo. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem. Vamos mais esse tema, né? Absolutismo e mercantilismo. Antigo regime, isso mesmo, o antigo regime, foi um governo que vigorou por toda a Europa, constituído uma estrutura própria, com as principais características abaixo. Absolutismo, o rei como autoridade maior. Segundo, mercantilismo, acúmulo de riqueza para as mãos do rei. Depois, apoio dos principais teóricos e pensadores, como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, da Inglaterra, Jacques Rousseau, da França. São alguns critérios do antigo regime. Nós vamos ver aí o antigo regime nesse sistema, um esquema onde o absolutismo vai ter o rei, né, que vai ter todo o poder sobre tudo. No caso aqui, o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Logo após o mercantilismo, o poder do governo sobre suas mercadorias, então o governo controlando. O sistema colonial, o país, né, fazia com que sua colônia comprasse seus produtos. Então, a colônia sendo sofrida. Né? O iluminismo, clérigos e nobres eram isentos de impostos e tinham direitos políticos, e também, puxando para o lado do iluminismo, o restante da população pagava impostos e não tinham direitos políticos. São algumas ideias, algum esqueminha que eu montei para vocês do antigo regime. O absolutismo, o que é o absolutismo? Né? O absolutismo é um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei, em que o mesmo tinha completa autoridade para fazer o que quiser, principalmente ao fazer e impor as suas leis. Qual a sua origem? Teve sua origem com o início das monarquias nacionais, ou seja, com o fim da Baixa Idade Média. Surgiu a aliança rei e burguesia, em que o rei tinha completa autoridade e apoio dos nobres e da burguesia. Tá? A hierarquia absolutista. Lá em cima vamos encontrar o rei, logo abaixo o clero, a nobreza, a burguesia, os comerciantes, artesão e os camponeses lá embaixo, os trabalhadores. Pode ver que logo atrás em azul está a pirâmide, então representando a pirâmide, né? Então nós vamos ter as camadas aí da hierarquia absolutista. O Estado absolutista, né? Sentido figurado, num esqueminha que foi feito, tudo centralizado no rei. O absolutismo em Portugal. Primeiro país a organizar o Estado moderno, centralização política precoce em virtude da guerra de reconquista travada entre cristãos e muçulmanos. A centralização do Estado português ocorreu em 1385, com a Revolução de Aves, onde o mestre da Ordem de Aves, Dom João, com apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. A Revolução de Aves, consolidação da aliança rei-burguesia, o que possibilitou uma centralização política e possibilitou que Portugal expandisse seus limites territoriais através das conquistas ultramarinas. Isso mesmo. Dom João, primeiro aí, né, mestre da ordem. O absolutismo na França. Com o fim da Revolução Francesa e com a dinastia dos Bourbon, houve a revolução do absolutismo na França. A dinastia dos Bourbon foi em 1586 a 1789, em que Luís XIV, rei Sol, devido a uma vestimenta que usou em um baile da corte, roupa bastante dourada, parecendo um astro, que governou de 1638 a 1715. Foi o maior monarca absolutista da França. Por isso que ele tinha esse apelido, tá? Como Rei Sol, devido à vestimenta que ele usou. Principal pensador teórico. Os pensadores teóricos da época tinham por objetivo teorizar o poder real. Na França, o principal teórico foi Jacques Rousseau.
pregando que os reis eram ministros de Deus por meio da sua forma de governar. Então, o rei Luís XIV, ou o rei Sol, né, simbolizado aí através dessa figura, dessa imagem, aí o Poussin, ou Poussin, de 1704, absolutismo na Inglaterra. O absolutismo na Inglaterra teve início após a Guerra das Duas Rosas, luta travada pela família Lancaster e York, que queria assumir o reinado na Inglaterra. O que, por fim, Henrique VIII, apoiado pela burguesia. O absolutismo na Inglaterra também teve outro rei, ou rainha, a Rainha Elizabeth I, que reinou de 1558 até 1603, a qual fez cumprir e impôs algumas leis que Henrique VIII não podia cumprir. Henrique VIII, na dinastia do Tudor, né, uma imagem dele aí. Já a Rainha Elizabeth I, na sua dinastia, na sua imagem também. Absolutismo na Espanha agora. Já na Espanha, o absolutismo ocorreu após a Guerra de Secessão, e com grande abundância de tesouros. Um dos grandes facilitadores que, através desse poder, conseguiam força política e militar da aristocracia fundiária. Assim, os metais do Novo Mundo estavam concentrados nas mãos dos espanhóis, que, com fase do mercantilismo, tiveram grande evolução, impulsionados principalmente pelo absolutismo, ou seja, a união dos reinos de Aragão e Castela, se consolidando em 1492, e expulsão definitiva dos mouros da península. Fernando e Isabel governaram a Espanha no século XVI. Olha para você ver a imagem, né, de Fernando e Isabel, ali da Espanha. O Estado absolutista. No Estado absolutista, o mercantilismo era a principal base do absolutismo, porque tinha por característica acúmulo de metais preciosos. E a burguesia, os nobres e o clero, dava todo o apoio ao rei, e com a submissão dos camponeses e artesãos, acumulavam metais preciosos, ou seja, riqueza, alguns fatores que vão levar a isso. Os camponeses e artesãos financiavam impostos para custear as festas e os luxos da corte. Patronização monetária de pesos e medidas, isso é o mercantilismo. Exportar mais e importar menos era o lema para o acúmulo de metais, né, metais preciosos e etc. Algum esqueminha aí, tá? Logo assim eu coloquei apoio aos negócios da burguesia, o Estado absolutista. Logo à frente, o Estado sustenta os nobres pagando-lhe rendas. Aí nós vamos ter o mercantilismo, o meio, né? E os meios de cá e o objetivo de lá. Então, é um esqueminha aí para vocês facilitar os estudos. Governo absoluto, ou absolutismo. Criação de um exército nacional. Instrumento principal do processo de centralização política, formado por mercenários, com a intenção de enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses. Armar eles era um perigo. Controle legislativo. Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, que possuía o direito de criar as leis. Controle sobre a justiça. Criação da Tribunal Real, sendo superior aos tribunais locais, controlado pelos senhores feudal. Controle sobre as finanças. A intervenção na economia mediante o monopólio da cunhagem de moedas, da patronização monetária, a cobrança de impostos, da criação de companhias de comércio e a imposição dos monopólios. Essa burocracia estatal é o corpo de funcionários que auxilia na administração nas obras públicas. Então tinha isso tudo aí no governo absolutista. Essa reforma religiosa. A religião passou a ser um forte elemento para os poderosos, que queriam controlar a igreja, para que o rei fosse a autoridade absoluta, que é o absolutismo. Assim, os reis também podiam controlar os seus súditos da igreja. E o clero pregava que o poder real tem origem divina, para que as pessoas não entrassem em conflito. Mas ainda havia muita perseguição religiosa das pessoas que não eram súditas da igreja. Na verdade, era uma perseguição política para que a política tivesse todo o vigor. A filosofia escolástica, razão predomina sobre a fé. Nessa época,
de grandes reformas religiosas, houve também a filosofia escolástica, que, por sua vez, pregava a razão sobre a fé, mas já na era moderna, o absoluta. Muda-se essa concepção e os leigos passaram a ter direito à cultura religiosa, o que dava aos leigos a visão crítica e consciente da sociedade estamental e a do absolutismo, abrindo condições para o movimento iluminista. Aí surge o movimento iluminista já, tá? Que defendia o pensamento racional, em que agora tudo passaria a ser justificado através da razão e não mais pela emoção. O mercantilismo, então, foi uma política econômica de acúmulo de metais preciosos, porque é chamada de capitalismo comercial. Por que isso? Pois à medida que o lucro se acumula na circulação das mercadorias, a ênfase da política mercantilista recai sobre a atividade comercial. E a agricultura e a indústria ficam em segundo plano, por serem orientadas em função do interesse, no caso do dinheiro. Qual o objetivo dessa política? Ela queria promover a força do Estado e incrementar a riqueza dos burgueses. Isso mesmo. Então, era interesse disso. O metalismo, o bulionismo ou bulionismo, o ouro e a prata eram metais que deixavam uma nação muito rica, poderosa. Portanto, os governantes faziam de tudo para acumular esses metais. Além do comércio externo, que trazia moedas para a economia interna do país, a exploração de territórios conquistados era incentivada nesse período. Então, era importante termos aí o metalismo, o bulionismo, para fortificar até então a sua base. A balança comercial favorável, diminuição das importações e aumento das exportações, protegendo o capital e as indústrias do país. Um novo esqueminha. Então, nós vamos ter o mercantilismo, né? Eu fiz para vocês, o mercantilismo logo em cima, simbolizando uma balança. Então, do lado aí de vermelho, diminuição das importações e logo de azul, aumento das exportações. Então, nós vamos ter um Estado forte. Então, isso tudo uma balança aí para poder continuar o mercantilismo. O protecionismo alfandegário. Os reis criavam impostos e taxas para evitar ao máximo a entrada de produtos vindos do exterior. Era uma forma de estimular a indústria nacional e também evitar a saída de moedas para outros países. Aumento da carga tributária sobre a importação de gêneros agrícolas e manufaturados. A criação de diversas regras e normas para a entrada de produtos estrangeiros. Utilização de subsídios para baratear os produtos nacionais. Pacto colonial ou sistema colonial, tem esses dois nomes. As colônias europeias deveriam fazer o comércio apenas com suas metrópoles, não com a colônia. Era uma garantia de vender caro e comprar barato, obtendo ainda produtos não encontrados na Europa. Dentro desse contexto histórico, ocorreu o ciclo econômico do açúcar no Brasil colonial. Então, a gente vendia um produto barato, eles industrializavam, vendiam para nós mais caro. Lembrando que quem tinha tudo no início era a colônia, né? Sistema bem usado, né? O coopertismo ou mercantilismo industrial. Procurando manter a balança favorável mediante a diferença entre preços de compra e venda, a França, com o coopertismo, por causa do ministro Colbert, por isso esse nome, as manufaturas de artigos de luxo produziam os principais rendimentos do Estado, da burguesia mercantil. Um exemplo aí, né, um esqueminha que foi feito aí que eu fiz para vocês sobre os produtos manufaturados e os equipamentos. Então, nós vamos ter um esqueminha aí. Início da colonização na América. O ouro e o tesouro é aquele que possui e tem tudo o que necessita no mundo. Com ele, tem também o meio de resgatar as almas do purgatório e de chamar ao paraíso. Aí é uma sátira, né, um pouquinho, falando até mesmo um pouco da religião. Essa frase é de Cristóvão Colombo, né, de 1503. Essa frase caracteriza o caráter e a conquista da América para os mercantilistas da época, em que o metalismo, os metais preciosos, era poder de uma nação. E a América Latina, por possuir boa parte desses metais, foi alvo direto dos absolutistas. Outro esqueminha que eu fiz para vocês, da evolução capitalista, né?
a forma como nós utilizamos o mercantilismo através do colonialismo, nós vamos ter também liberalismo e assim vai. Então, é bom vocês dar uma olhadinha. O tráfico, né, que utilizava-se bastante a rota marítima para poder utilizar esse transporte e até mesmo essas mercadorias. O despotismo esclarecido surgiu na última fase do absolutismo, quando não tinha mais força, por visar a aceleração do processo de modernização de alguns países e assim aumentar seu poder e prestígio, a fim de enfraquecer a posição ao seu governo. Argumentava que o governo, que quem governava em nome da felicidade dos povos, os principais despotas esclarecidos foram Frederico II, o principal incentivador dessa ideia, onde reformou o sistema penal, aboliu as torturas praticadas por seu pai, fundou escolas promovendo a educação e incentivou a produção cultural. Catarina II, já estrangeira, da Prússia, assumiu a Rússia e construiu escolas, hospitais e reformou e modernizou cidades. Racionalizou a administração pública e limitou a ação da igreja. Já José II, imperador da Germânia, aboliu a servidão e a tortura, secularizou seus bens, fundou escolas, hospitais e asilos, concedeu liberdade de culto a toda crença religiosa. Então, há algumas mudanças que foram ocorrendo através também do mercantilismo, né? Marquês de Pombal, onde um conde, né, português que iniciou a reforma administrativa, econômicas e sociais, desenvolveu o comércio colonial, isentou impostos para exportações, fundou o Banco Real, expulsou os jesuítas de Portugal e modernizou o exército. Quais os motivos do fracasso? Muitas reformas promovidas pelos despotas esclarecidos tiveram vida curta por conta da reação aristocrática, que não foi favorável aos despotas, pois ainda acreditavam na agricultura e também no recuo diante do acontecimento da Revolução Francesa, que começava a eclodir, provocando medo também à aristocracia e à burguesia. Então, não vai durar muito tempo, porque até então essas pessoas vão chegar a óbito, né? Não vai dar continuidade. Aí, Marquês de Pombal, né? Uma das figuras. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês, um resuminho, né? Sobre o mercantilismo. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima.